Novela Os 10 Mandamentos. Resumo de 25 de setembro a 29 de setembro de 2023, de segunda a sexta-feira. Segunda-feira, 25 de setembro. Betânia pergunta para Azur como ele foi capaz de mentir para ela, Abner e Raia, durante tantos anos. Pergunta como ele foi capaz de esconder que Adira estava viva e vivendo lá em Hesbom, na maior cara de pau. Ele fala que na verdade ele a poupou de sofrer. Betânia diz que o que ele está falando não faz o menor sentido, pois ele sabe muito bem que ela sofreu por não ter notícias de Adira. Ele pergunta do que adiantaria ela saber que Adira estava viva e estava vivendo lá em Hesbom. Betânia fala que ela daria um jeito de fazer alguma coisa. Ele diz que foi exatamente por isso que ele não contou nada para ela, pois sabia que ela tentaria ir atrás de Adira, e sabe-se lá o que poderia ter acontecido com ela. Ele fala que se o rei Balaque sequer desconfiasse que Adira estava viva em Hesbom, com certeza ele iria tentar fazer com ela a mesma coisa que tentou fazer com Natã. Betânia percebe que o que ele está dizendo faz todo sentido, mas mesmo assim fala que ele não passa de um mentiroso. Enquanto isso, no acampamento, depois de mais uma vitória, Josué volta de Hesbom e vai diretamente conversar com o seu tio Moisés. Ele conta que saiu tudo conforme o planejado. Moisés pergunta para Josué se ele sabe como o esposo de Adira está. Josué conta que ele está bem, porém o filho dele está ferido, mas parece que está bem na medida do possível. Moisés fala que bom, diz que a cunhada já sofreu demais. Fala que com certeza ela ficará muito feliz quando souber das boas novas. E logo em seguida ele parabeniza Josué por mais uma conquista. Josué diz que Deus mais uma vez foi quem deu a vitória a eles. Adira fala para Zípora que ela já não aguenta mais aquela demora. Nesse exato momento, os filhos de Moisés e Zípora chegam e contam que eles venceram. Adira fica aliviada ao ver que Orem foi junto com os hebreus lá para o acampamento, mas fica preocupada ao ver que o filho não está com ele. Por isso pergunta: cadê Ezequiel? Orem fala que Ezequiel está bem. Adira pergunta onde ele está. Orem diz que ele continua em Hesbom, na casa de Talita e Jair, e fala para ela não se preocupar. Zípora diz para Adira que ela sabia que tudo ficaria bem. Nessa hora, Adira apresenta a irmã para o esposo. Orem fala para Zípora que é um grande prazer conhecê-la. Diz que ele já ouviu falar tanto dela que até tem a sensação que já a conhece. Fala que na verdade Adira falou de toda a família. Zípora diz para Orem que ele é muito bem-vindo entre eles. Terça-feira, 26 de setembro. Moisés está conversando com Josué quando de repente a conversa é interrompida. Zípora chega e diz: Shalom. Fala para o esposo que ela tomou a liberdade de levar Orem, o esposo de Adira, para conhecê-lo. Moisés fala para Orem que ele estava mesmo o esperando. Diz que ele queria mesmo conhecer o homem que cuidou de Adira lá em Hesbom. Orem deixa bem claro para Moisés que também é um grande prazer conhecê-lo. No decorrer da conversa, Adira fala para Moisés que ela gostaria de ver o filho dela, que está em Hesbom. Moisés
fala que ela pode ir tranquila. Zípora conversa com Adira e diz que gostaria muito de poder cuidar um pouco dela. Fala que elas mal acabaram de se reencontrarem e ela já está voltando para Hesbom. Adira fala que na verdade ela também sente a mesma coisa. Zípora diz que ela nem sequer conheceu o seu sobrinho Ezequiel. No decorrer da conversa, Adira fala para a irmã que ela a ama muito. E Zípora diz para Adira que ela a ama muito também. Quarta-feira, 27 de setembro. Oren fala para Adira que ele precisa de contar um segredo para ela. Ela pergunta do que é que ele está falando. Ele pergunta se ela se lembra de quando eles estavam no começo do relacionamento deles e ela escreveu uma mensagem para Moisés. Adira fala que se lembra sim. Diz que Moisés não comentou nada com ela sobre a mensagem. Fala que certamente a mensagem deve ter se extraviado. Oren diz que na verdade ele nunca enviou a mensagem. Ela pergunta se ele mentiu para ela. Ele fala que está muito envergonhado do que fez. Diz que ele não quer justificar o erro dele. Explica que na época ele tinha muito medo de perdê-la. Ele fala que sabe que não fez a coisa certa, mas mesmo assim não podia mais continuar guardando aquele segredo, porque ele já não aguenta mais conviver com aquela mentira. E no decorrer da conversa, ele pergunta se ela o perdoa. Adira fala que sim, diz que o que passou, passou. Quinta-feira, 28 de setembro. Betânia se surpreende ao escutar Balaão falando para Cosbe que não há Deus maior que o Deus dos hebreus. Ela pergunta para ele se então realmente é verdade o que disseram. Pergunta se ele realmente está servindo ao Deus de Israel. Depois que Cosbe sai, Balaão fala para Betânia que, pelo visto, a filha dela acabou se tornando uma verdadeira moabita. Betânia ignora as palavras de Balaão e diz que ela realmente está impressionada por ele ter reconhecido o poder do Deus dos hebreus. Sexta-feira, 29 de setembro. Adira está em sua casa em Hesbom, conversando com o seu esposo, quando de repente eles escutam alguém bater na porta. Oren se levanta e vai abrir. A irmã de Zípora escuta Abner perguntando para Oren se aquela é a casa de Adira e em seguida se emociona ao escutar Raia perguntar se ela é a mãe deles. Adira fica sem palavras nessa hora e vai rapidamente abraçar os filhos. Enquanto isso, no acampamento, Moisés fala para Betânia que está muito feliz por ela estar no acampamento junto com eles. Em Hesbom, a conversa entre Adira e os filhos continua. Raia conta para a mãe que a filha que Betânia está procurando tem uma mancha na perna. Nesse exato momento, Adira fala que ela precisa de falar com a sua irmã o mais rápido possível. Algum tempo depois, Adira pede para Talita mostrar para Betânia a mancha que ela tem na perna. Nessa hora, tanto Talita como Betânia ficam emocionadas e mãe e filha se abraçam pela primeira vez. Você vai assistir A Terra Prometida? Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.